Olá, gente, são 15 horas e 31 minutos, 3h31, de volta aqui com o programa Direto ao Assunto, edição dessa sexta-feira, dia 26 de junho de 2020, e conforme anunciamos, já está conosco aqui o professor Telmo Mendes, ele que vai participar conosco aqui do programa. Professor Telmo, muito conhecido aqui em Chapadinha, já foi secretário de Meio Ambiente aqui no município, e ele vai falar um pouquinho sobre o que ele mais conhece, né? Sobre um assunto que ele domina, ele gosta muito de falar, que é sobre a questão do saneamento básico e outros assuntos referentes aí a este segmento. Boa tarde, professor Telmo, prazer tê-lo aqui no programa. É sempre um prazer conversar com você, dessa vez aqui no Direto ao Assunto, também através do YouTube e também da página Direto ao Assunto. Bom, professor, o senhor já participou aqui várias vezes aí na época da Mirante FM, da Mirante AM, mas é a primeira vez que a gente recebe o senhor aqui nesse novo formato do programa, né, através das redes sociais, que é a nossa página no Facebook, no YouTube. O senhor até nos parabenizou aí pela iniciativa. É a tônica, né, da modernidade, né, professor? Ou seja, a gente tem que procurar se atualizar e se modernizar, e a consequência é essa, né? O Direto ao Assunto agora em vários segmentos aí para todo mundo se informar diariamente aqui com a gente, né? Com certeza. Boa tarde para todos. Braga, Alexandre, Léo, Dean, ao público de Chapadinha, ao público da internet, o público, acho que do Brasil hoje, né? Com a abertura desses canais. O Fábio Veras já está te mandando um abraço aí, inclusive. Olha aí. Abraço Fábio Veras já está te mandando um abraço. Eu ficava agoniado, eu estou aqui em São Luís e aí não podia acompanhar o programa, não posso acompanhar o que acontece na cidade que me acolheu, e com a abertura dos apps, com a abertura agora do Facebook, do YouTube, a gente pode acompanhar, pode participar, pode contribuir. E como o Dê colocou, é a modernidade. Hoje as nossas aulas estão sendo aulas híbridas, aula parte presencial, parte à distância, as lives. Então eu trago pesquisadores, palestrantes de outros estados. Então, agora sim, eu digo que a internet, que a modernidade, né, que a tecnologia está servindo o homem, porque antes nós estávamos servindo a ela. E eu acho que agora as coisas começaram a inverter graças à pandemia. É uma coisa ruim, mas ela veio aí para fazer com que a gente mude a chave e comece a pensar de forma diferente. Abre o microfone, Léo. Eu vou dar um comentário aqui. Por que não dá delay no Léo na hora que ele está ouvindo música, cantando e beijando o gato? Na hora que ele vai falar, dá delay. Aí, na hora que não é, dá delay. Eu não entendo isso. Léo Castro, está sem microfone. O seu microfone está desligado, seu Léo Castro. Agora ele viu. Desculpa aí. Agora sim. Agora? Não, eu queria saber como é que está o professor Telmo nessa quarentena, como é que ele está passando por isso. Quando eu conversando com minha irmã, ela falou uma coisa que me chamou muita atenção, que a gente nunca teve, a pandemia é uma coisa terrível, mas a gente nunca teve tão próximo agora do que nós já tivemos quando não tinha a pandemia, né? Essa coisa da internet, de estar falando todo dia, de estar se vendo. Hoje a gente conversa muito mais, mas muito mais do que antes. Eu percebo isso nas pessoas, né? Como é que você está passando por isso, professor Telmo? Como é que está passando esse momento complicado que a gente vive? Primeiro, é um momento que a gente vive pairando em dúvidas, né? Todo dia chega informação nova, uma dúvida, uma coisa é, outra coisa não é, você tem uma insegurança de sair de casa. Eu acabei aqui em São Luís tendo alguns sintomas, não tinha exame na época para se fazer, aí fica aquela dúvida, peguei, não peguei, as pessoas longe, você sozinho, trancado, sem os alunos, aí isso faz uma falta. Hoje eu vou confessar para vocês, passou um programa aqui na Mirante, na televisão de uma escola, que teve a aula drive-thru, que os alunos passavam, né, do ensino fundamental, vendo as professoras, os alunos eufóricos dentro do carro, vendo as suas professoras, e eu chorei, porque eu falei assim, cara, tá fazendo 3 meses que eu não vejo meus alunos,
né, que a universidade não tem aula, e a gente, querendo ou não, no nosso trabalho, acaba passando mais parte com eles, né, mais tempo da nossa vida com eles do que propriamente com a nossa família. Então, isso faz muito falta, muda demais a nossa rotina e faz com que a gente estude mais, leia mais, fique mais introspectivo e dê mais valor à vida, às amizades, né, ao companheirismo, e isso é muito bom. Eu espero que isso seja uma evolução para a nossa sociedade. Vamos lá, podem fazer perguntas aí para o professor Telmo. Diga lá, Braga. Professor Telmo, você que é inspetor também, né, do CREA, deixa eu confirmar aqui. Inspetor adjunto, o Beto é o titular, Isso. né? Inspetor adjunto, porque você mandou muita mensagem. Eu queria saber o seguinte, você como engenheiro, como professor, é uma pessoa que está acompanhando todos os debates, inclusive essa mudança no marco legal do saneamento básico, que foi tratado aí por algumas pessoas como privatização da água, enfim, a gente às vezes fica ouvindo só a opinião de pontos extremos do debate, e não consegue sentar e conversar de maneira mais racional sobre o que de fato pode mudar. Qual a sua visão sobre isso? Qual a sua visão sobre o estado do saneamento básico no Brasil? O que pode mudar com esse novo marco legal? Bom, como diria um grande comunicador aí, o nosso saneamento básico é uma vergonha, né? Eu digo que o brasileiro nunca enxergou isso, principalmente os políticos, e tem uma máxima que diz que o que é enterrado não dá voto. Então, nenhum político nem teve a preocupação em investir em saneamento básico. E o saneamento básico deveria ser o carro-chefe de qualquer estado, de qualquer nação, já que ele vai interferir na educação, ele vai interferir na saúde, ele vai interferir na economia de um país, e, infelizmente, nós aqui no Brasil, pela nossa classe política, parece que acordou tarde para isso, né? É bem complicado você, por exemplo, ter num país praticamente aí 35 milhões de pessoas sem água tratada. Aí o cara vai falar assim, não, é impossível isso, não pode ser, isso é só lá nos rincões do país. Não, Chapadinha é uma cidade que a gente tem ainda lugares que não tem água tratada. E eu digo falta de água tratada porque muita gente acha que fazer um poço dentro do terreno de casa e fazer um buraco e puxar água desse buraco, ele está recebendo água tratada. Isso não é água tratada, tá? Essa água muitas vezes é contaminada com coliformes fetais, essa água não é de boa qualidade, e isso não é uma água dentro dos padrões de potabilidade. Então, a gente, acompanhando as notícias e vendo essa questão do marco, eu espero que isso seja uma mudança de pensamento aí, e que as pessoas entendam que, por mais que a água seja um produto universal, ela precisa chegar para as pessoas de forma a atender as necessidades e que tenha padrões de qualidade garantindo a saúde das pessoas. Eu gosto sempre de lembrar aqui, eu moro em Chapadinha desde 2006, 2015, quando a gente teve aquela grande seca que a Itamacaoca secou, os poços da cidade secaram, as pessoas desesperadas atrás de água, a gente teve um grande surto de doenças de diarreia causadas por meio hídrico, porque a água estava completamente contaminada, que estava acessível à população, e isso causou um problema muito grande no sistema de saúde do nosso município. Então, é tudo amarrado. Então, ter esse marco, né, é importante, justamente para que a gente tenha parâmetros e a gente tenha objetivos. Até hoje não se falava em metas, não se falava em proposições a serem cumpridas, somente se falava que tinha que ter e não tinha-se nada estabelecido como metas, prazos, como chegar nisso. Então, a gente acaba observando que isso pode vir para contribuir muito para uma melhoria da saúde e das condições da nossa população. Professor, você tocou no assunto Itamacaoca,
eu tenho curiosidade, você tem alguma informação de como está hoje Itamaracauca? Eu me lembro que há alguns anos você realmente foi ao programa e era aquele momento de muita dificuldade da cidade de Chapadinha, com falta d'água, seca realmente bem complicada, mas os últimos anos, como é que você está vendo Itamaracauca? Não sei se você tem informações mais atualizadas, como é que está a nossa situação relacionada à água? É uma curiosidade que eu tenho, eu acredito que você deva ter alguma informação. Bom, a gente tem algumas visões, né? Alguns estudos. A Itamaracauca, ela se recuperou depois de 2015. A gente entrou num período de grandes chuvas, né? Então, consequentemente, a gente conseguiu recarregar a Itamaracauca. Porém, também a gente teve um trabalho da CAEMA que também, junto com o governo do estado, eu lembro, o doutor Levi conseguiu poços, né? Um poço, se não me falha a memória, ali perto do Farol da Educação. Então, a cidade foi coberta de novos poços. Esses poços vieram a atender um pouco a demanda, porém, com uma qualidade de água a qual a população não está acostumada. É uma água potável dentro dos padrões, porém salobra, a qual a população não tem costume do consumo dessa água, e a Itamaracauca entrou como um pulmão para poder fazer o balanceamento e a melhoria da qualidade dessa água. Continua saindo muita água da Itamaracauca, porém, devido à urbanização, aeroporto, desmatamento, o nível nunca chegou nos patamares que eram esperados. E também, sou muito franco falar para vocês, isso é uma discussão que a gente tem, e tem que levar a sério, e está ligado ao marco, né? Foi investido 23 milhões, se não me falha a memória, de reais ali na Itamaracauca para subir a parede, para construir uma estação de tratamento de água, sendo que a gente sabe que a Itamaracauca nunca vai poder alimentar a cidade inteira e que nunca a gente vai conseguir completar o nível da Itamaracauca, já que a gente tira mais água do que a própria natureza consegue colocar lá dentro. Então, quando a gente fala de marco regulatório, a gente fala aí da questão de saneamento básico, o marco entra para a gente justamente para dar a possibilidade que técnicos e profissionais que realmente entendam do assunto possam trabalhar e possam participar e também fazer com que a população ganhe tudo com isso. Porque é estranho, por exemplo, a CAEMA, por exemplo, na nossa cidade, ela investir 23 milhões na Itamaracauca, uma obra que nunca acabou, sendo que a gente tem uma linha de distribuição de água completamente antiga, com manilhas ainda de amianto, uma tubulação que quebra o tempo inteiro. Para vocês terem uma ideia, eu tenho números aí, que a Itamaracauca chega, a CAEMA, depois que a água passa pela estação de tratamento, a CAEMA chega a perder a 40% dessa água devido a vazamentos, ligações clandestinas. Então, por que esse dinheiro não foi investido numa rede melhor para tirar essa 40% de perda, né? E carregar com os poços? Então, quer dizer, faltou planejamento, faltou conversa com o poder municipal, que é detentora da concessão, faltou ouvir a população, estudar realmente a cidade, a sua necessidade, para que a gente tivesse a qualidade que a gente espera, né, de um fornecimento de água. E, na verdade, a gente não tem nada disso. A gente está com uma obra parada, a gente continua com os tubos estourando, vira e mexe, tem um poço que funde uma bomba para o fornecimento, a população reclama, e como eu estava assistindo aqui do meu amigo Pirrita, a população vai na mídia, mete bronca, reclama mesmo da falta, porque a gente só sente na hora que falta. Antes disso, ninguém dá valor àquilo que está faltando. Professor, tem uma pergunta aqui para o senhor, do professor Jânio, ele também está nos acompanhando aqui, no qual ele manda um abraço, e ele pergunta o seguinte: professor Telmo, no retorno às aulas presenciais, você acha que vai mudar a forma de exercer a profissão de professor nessa nova normalidade que se aproxima? Com certeza. Muitos dos meus colegas da UFMA não conheciam ferramentas, como eu também, não conheciam algumas ferramentas de internet, essas ferramentas tecnológicas para as aulas. A gente está tendo que estudar, se reinventar.
tem muita gente que tem vergonha da câmera, por mais, e vai ter que perder essa vergonha. Eu falo, tem pessoas que dão palestra para 500 pessoas, mas se ela ficar na frente de uma câmera, só ela é a câmera, ela é completamente envergonhada. Então, vai ter que mudar a postura, o jeito de dar aula, a invenção, a interação com o aluno. Então, a gente está tendo que se reinventar, e com certeza a aula vai ser completamente diferente. Só que isso também depende de uma mudança, né, da postura do nosso alunado. Ele também vai ter que captar as coisas de forma diferente, também vai ter que mudar a sua postura. Alexandre Pinheiro. Eu queria retomar o tema que eu estive nos últimos 2 dias me informando a respeito desse barco do saneamento, e é um tema complexo que eu vou lhe dizer que a gente dedicar o tempo estudando o assunto é uma tarefa que não se consegue concluir em 2 dias, em 3 dias, precisa de muito mais estudo. Imagina debate do que vem por aí. O professor Telmo, como um estudioso do assunto, que o jornalista estuda quando o tema obriga ele a procurar o conhecimento. Mas o professor Telmo, ao longo da sua profissão, tem, com certeza, mais embasamento para falar. E o que está saindo na mídia é o tema de privatização ou não do abastecimento da água. A noção, de um lado, de que o projeto aprovado vai encarecer o serviço da água, o serviço de abastecimento e fornecimento de água, e quem é favorável diz que o marco legal do saneamento básico vai resolver rapidamente todos os problemas. Se eu puder resumir o que significa esse passo que foi aprovado agora no Senado, no saneamento básico, eu diria o que é para a população que está dividida entre a opinião de que a água vai ser privatizada e por isso vai sair mais caro para o consumidor, e aquela parcela que acredita que tudo será resolvido por esse novo marco regulatório. Bom, eu acho legal, é importante essa discussão, né? A água, ela não é vendida, não é a água que é comercializada. O que está sendo colocado em jogo é tratamento, distribuição e coleta novamente, que é o esgoto. Então, são os 3 pontos. Não é a água que é vendida, a gente vende o tratamento da água e a distribuição dessa água. Então, se você quiser água, a água está disponível. Você vai lá no rio, mete o balde, pega a tua água, tranquilo. Você não está pagando nada por isso. Você paga se você fizer isso? Não, você não paga. Quando você tem um serviço de fornecimento de água, é porque aquela água está chegando na sua residência. Então, é uma questão de, como eu vou dizer aí, comodismo, vou pôr dessa forma, né? E isso todo mundo tem o direito de ter a sua água lá, receber a água na sua casa. Aí o pessoal fala, vai encarecer porque vai passar para a iniciativa privada? Bom, eu sempre coloco da seguinte forma, a gente paga pela qualidade. Quando a gente fala que vai privatizar ou não, e aí eu dou como exemplo, em Campinas, a cidade que eu vim antes de morar no Maranhão, onde eu fiz faculdade, a gente tem uma das melhores companhias municipais de água, que se chama Sanasa. Ela fez esse plano, ela tem um marco, tanto que a cidade de Campinas tem 100% do esgoto tratado desde 2010, e ela tem a distribuição de água a praticamente 95% da população. Só que foi feito vários investimentos, foi trocado toda a rede de água da cidade, tudo o esgoto foi canalizado, todo o esgoto é tratado por estações de tratamento de esgoto. Então, quando você olha isso, você fala assim, nossa, é obrigação do município fazer isso. Não sei, mas lá a conta de água do meu pai e da minha mãe, que moram sozinhos, é praticamente R$170 para 2 pessoas. Então, quando você olha um serviço, por exemplo, da Caema hoje, no município de Chapadinha, que custa R$24, você
começa a comparar a qualidade do serviço e você fala assim, poxa, R$170 é caro, mas a água que ele recebe é de qualidade e o esgoto é tratado e volta de novo para o meio hídrico, não contaminando o meio hídrico, não contaminando o solo. A questão de custo também, a gente tem que lembrar que as pessoas que não são favorecidas economicamente, elas estão assistidas por planos do governo que vão dar isenção. Então, eu falo, por exemplo, mudando um pouquinho, mas que está ligado, muita gente é contra o IPTU em Chapadinha. Fala que Chapadinha não pode ter o IPTU, porque o IPTU as pessoas não têm dinheiro para pagar. Mas só paga IPTU quem tem terra, e quem for isento, tem pequenas propriedades, vai estar isento e não vai pagar nada. Quem vai pagar são os grandes proprietários de terra, são quem tem os grandes imóveis. E são justamente esses que fazem o trabalho e que fazem a articulação política para que não se cobre o IPTU e, com isso, a cidade não tem o recurso próprio crescimento e investimento na cidade. Então, a gente precisa rever essa mentalidade, porque o pessoal fala o tempo inteiro que vai subir o custo, vai subir, mas não vai subir porque é a iniciativa privada, vai subir porque vai ter qualidade, vão ter profissionais, vão ter os melhores estações de tratamento de água, as melhores tubulações, o melhor controle, os melhores profissionais trabalhando no sistema, profissionais credenciados com CREA. Então, isso, lógico, que vai gerar custo. E esse custo vai ser cobrado. O doutor Carlos Borromeu está participando aqui com a mensagem dele, dizendo que, respondendo a pergunta do Alexandre, dizendo que o que fica caro é a CAEMA mensalmente tirar 15 milhões que poderiam ser investidos em outras áreas. A CAEMA paga salários muito altos para prestar serviços precários. Opinião de quem entende da área, doutor Carlos Borromeu. E isso é verdade, o que o Borromeu está colocando, porque existiu uma política na própria CAEMA, que a gente que estuda e tem o conhecimento disso, as pessoas mais antigas, eles têm altos salários, né? Mas esses altos salários hoje estão questões de diretoria, e aí isso acaba onerando demais a CAEMA, né? Não é culpa, por exemplo, do Felipe, né, que é hoje o gestor, né, da regional aí de Chapadinha, do pessoal que trabalha na CAEMA, eles não têm estrutura, eles não têm recurso, como é que eles vão oferecer um serviço de qualidade? Eles têm a camada acima deles, as gestões, né, as diretorias, que interferem no trabalho deles. Eles estão aqui no elo mais fraco, que é o elo que recebe a cacetada o tempo inteiro, que recebe a reclamação. Então, eles estão de mão amarradas. Eu falo sempre, o que seria, né, de um grande ídolo que eu tinha, do Senna, se você desse um fusquinha para ele? Tudo bem que ele tirava leite da pedra, mas se ele ficasse só andando de fusquinha, ele não ia ser o piloto que ele era. Ele precisava ter carros bons. Então, você precisa ter um conjunto de coisas, e vale lembrar, né, eu anotei aqui para trazer esse dado, existem informações que, para a gente resolver o problema de saneamento básico do Brasil, a gente precisa aí, praticamente, eu acho que é de 500, se não me falha aqui, eu marquei 500 bilhões de reais. Aonde vai vir esse dinheiro? O governo tem dinheiro para fazer esse investimento? O governo vai conseguir esse recurso? Eu acho que não, eu acho que nós não estamos conseguindo nem pagar a educação direito, né? As faculdades aí sucateadas. Como é que o cara vai tirar 500 bilhões para enterrar cano no chão, que a população não vai enxergar, a população não entende? Então, é muito complicado quando a gente fala de saneamento. A gente diz sempre que o Brasil, como nação, como Estado, demorou muito e demora muito para enxergar coisas que realmente têm valor e que fariam com que a gente fosse a grande potência do mundo. Infelizmente, nós ainda não somos, por causa dessa falta de planejamento, falta de visão, e isso está atrapalhando demais o nosso crescimento. Agora, professor Theo, mesmo com todas as dificuldades que o senhor narrou aí, a gente pode ver ainda uma luz no fim do túnel? Poderemos chegar um dia, o Brasil pode chegar um dia a ter um saneamento básico à altura da grandeza do seu país? Bom, você quer complementar, Lê?
Olha, é no seguinte sentido. Porque talvez a minha pergunta levasse a crer que eu estaria contra possível privatização. Não se trata disso. O que eu estava pedindo era a sua opinião como especialista sobre a possibilidade desse marco entregar realmente um serviço de melhor qualidade. Vou lhe dar aqui um dado. Por exemplo, o estudo que eu fiz, ele mostra, comparativamente, que tem muito mais relação com a qualidade do saneamento, do abastecimento d'água, o fato do serviço ser municipalizado ou não. Ou seja, independente de ser privado, ser privatizado ou ser estatal, controlado pelo município, os casos que o Brasil tem melhor sucesso na questão do saneamento são controlados pelo município, tanto o setor privado quanto o setor estatal. E aí eu lhe faço essa pergunta: tem realmente esse aspecto do controle do município, seja no setor privado ou no setor estatal, de melhorar a qualidade do abastecimento? Bom, eu vou amarrar o seu comentário e a sua pergunta, que é pertinente mesmo, com o que o Dan perguntou. A minha preocupação em todo o sistema aí, do marco, é que quem vai fazer a licitação é o município. E o edital tem que ser muito bem construído. E prefeito tem que aprender que cidade tem que ser gerida. Não é reizinho para ficar fazendo como o prefeito acha. O prefeito não acha nada. O prefeito tem que contratar profissionais, tem que pagar profissionais com salários à altura do profissional, para que esses profissionais giram as informações e os dados da forma que tem que ser. E como você colocou, Alexandre, como eu disse, Campinas, a Companhia de Água de Campinas, a Sanasa, é uma das melhores do Brasil. Amparo, que é uma outra cidade de São Paulo, tem uma companhia municipal que é disparado a melhor do Brasil. Então, quando você fala em municipalidade, porque foi um edital bem construído, o município conhece suas necessidades, constrói o seu plano de ação, né? Contrata profissionais e faz o investimento. E esse investimento fica no município, porque você gera emprego no município, você vai gerar uma qualidade melhor da saúde. Só para vocês terem uma ideia, $1 investido em saneamento básico gera uma economia de $4 na saúde. Então, isso é você gerar economia para o município, você fazer uma força no município. Imagina a propaganda que teria se o município de Chapadinha, eu me lembro disso quando eu assumi a Secretaria de Obras, uma das sugestões que eu dei ao prefeito foi: vamos municipalizar a água, porque estava justamente no concessão Cacaema, ia terminar a concessão Cacaema. Ah, não, eu não conheço. Não. Tem que ter coragem, tem que investir, tem que pôr a cara, tem que contratar profissionais. A gente tem profissionais no Maranhão, a gente tem profissionais no Brasil competentes para poder fazer essa solução e buscar, como um gestor público, recurso para que isso aconteça. Lembrando, isso não acontece da noite para o dia. Campinas levou praticamente 20 anos para alcançar o seu patamar. A Amparo levou praticamente 15 anos. São projetos públicos. Não é a questão de um prefeito entra, o outro entra, depois desmonta tudo que o outro está fazendo. Esse é um grande problema que eu vejo também para o marco de saneamento. O político vai ter que mudar a cabeça e vai ter que entender que o município ele tem que seguir a sua lei, ele tem que seguir a sua ordem, ele entra ali para fazer com que a roda gire, ele não pode ficar mudando as engrenagens o tempo inteiro, ele não pode ficar mudando da forma que ele pensa que ele tem que fazer, ele tem que fazer em prol da população, e isso tem que ser um projeto a longo prazo. Então, Dean, se a nossa classe política, se a população começar a enxergar isso, e começar a captar que a gente vive em municípios, estado e num país, e ele tem que seguir uma linha lógica, ela tem que ter planos de estado, não planos de governo.
eu quero um plano de Estado, eu quero uma nação, eu quero um município, um Estado, aí sim eu acredito que vai ter futuro, né? Não é a questão da privatização ou não. A gente tem que lembrar que o marco, ele não fala só em privatização, ele fala em concessão, ele fala em parceria público-privada. Então, o município, por exemplo, pode entrar em parceria com uma empresa de engenharia que tem o conhecimento técnico, né, para poder fazer a gestão e a melhoria disso. Então, a gente abre um leque de oportunidades, mas isso demanda que nossos gestores públicos tenham visão ampla, né, que consigam abrir a mente e abrir a oportunidade para essas empresas. Aí sim eu acredito que a gente vai ter uma grande mudança. E lógico, né, o grande papel do Estado aí, do município, é a fiscalização, junto com a população. Se você está cobrando um serviço e ele é de má qualidade, você tem que ir lá e tem que brigar e tem que reclamar. Olha, eu vou dar um exemplo aqui que é meio confuso, mas para vocês verem o ninho de gato que é a questão de saneamento básico, e eu vou dar o exemplo da nossa cidade aí, Chapadinha. Chapadinha tem a concessão com a Caema. Eu entendo que a concessão significa toda a gestão de água é dada para a Caema. Como que toda a gestão de água foi dada para a Caema se a cidade ainda tem praticamente 52 poços fornecendo água para a população, sobre responsabilidade do município? Então, o que acontece? Você não tem um padrão de qualidade. A Caema tem um padrão de qualidade. Quando dá um problema, a primeira coisa que tem que fazer é, o poço ali é fornecido pela Caema ou é fornecido pelo município? Aí, depois que se descobre de quem é o fornecimento, aí é que vai se correr atrás da solução do problema. Não era mais fácil ser um conjunto só? E aí eu concordo com você, Ali. Se fosse tudo do município, era muito simples, é tudo do município. E aí você teria uma padronização, você teria um controle melhor, você teria um plano bem elaborado. E é isso que a gente não tem. Eu não vejo a Caema com linhas de planejamento igual do município. Na verdade, isso é que a gente tem que pôr na cabeça e tem que fazer o nosso planejamento. Professor, eu já não me permito mais, se um dia me permitir, na verdade, a amarra ideológica para achar que tudo tem que ser do Estado, tudo tem que ser privatizado, como se fosse assim, um dogma de fé, enfim. Mas a minha preocupação, quando o senhor coloca a circunstância dos editais municipais, é que este serviço de captação, de tratamento, de distribuição, isso demanda um investimento que faz com que o serviço não seja lucrativo em todos os locais. É mais ou menos o que a gente viu acontecer com os aeroportos. Então, você pega os 217 municípios do Maranhão, esse serviço pode ser lucrativo em 17 e dar prejuízo em 200. E aí a iniciativa privada fica com a concessão nos 17 que dão lucro, os 200 ficam para a Caema, que é pública, e esse rombo de 15 milhões que o Borromeu aqui nos traz vai ser ainda maior. Os aeroportos também é mais ou menos isso. Tem 2, 3, vamos lá, uns 6, 7 no Brasil que dão lucro. Então a iniciativa privada fica com a concessão deles e a Infraero ficou com os que dão prejuízo. O certo era, você vai ficar com a concessão do Galeão, certo, Galeão e o de Teresina, que dá prejuízo. Aí você compensa um no outro. Mas é isso que o Marco coloca, né, Eduardo? O Marco justamente coloca isso, né? O Marco coloca em separação de lotes, né? Que ele fala, até o Tássio coloca isso, a questão do filé e do osso, né? Mas, na verdade, não é bem filé e osso, é o que você disse, a questão lucrativa e aonde não tem lucro. Só que, olha, a gente tem que lembrar sempre que isso é uma questão econômica, é uma questão de parcerias. Aonde não for lucrativo, aí eu acho que entra o município em tentar recursos, tentar melhorias da estrutura, porque o que gera esse problema grande de lucratividade são as estruturas. Então, aonde você tiver estruturas todas condenadas, que você vai ter que fazer uma estrutura muito grande logo de partida, isso é claro que vai gerar uma oneração muito grande e vai cair por completo a lucratividade do negócio, né?
Então, você tem que pensar muito bem nisso. E é onde eu falo, é onde entra o político, entra o gestor. O gestor, ele está lá justamente para usar a sua argumentação, a sua rede de contatos, conseguir recurso, montar uma estrutura que atenda a população. Eu dou como exemplo sempre, eu falo, essa questão de privatização, Edu, que eu sabia que você ia falar, eu até achei que você ia falar, não é para privatizar ou não. Eu brinco sempre assim, imaginemos que a gente não paga. Você tem um preconceito. Não é preconceito, mas eu gosto sempre de discutir isso, e eu falo que às vezes a gente tem que tirar o coração, as ideologias, e a gente tem que ser lógico. E assim, eu acredito que todos vocês conhecem as rodovias de São Paulo, e as que são de concessionárias, né, porque lá é tudo concessão. Tem uma parcela do Estado, uma parcela de alguns municípios, e você tem a participação da iniciativa privada. Vamos pensar que você tire os impostos que a gente paga, que são desviados para a questão de transporte, e que você só pagasse pelo pedágio que tem naquela pista. Você vai me dizer que o preço daquele pedágio que você paga não faz jus à pista que você está andando? A rodovia, o padrão que você está andando de rodovia? Eu acho que faz, pelo menos na minha cabeça faz. O que não faz parte para mim, que não cabe na minha cabeça, é você pagar IPVA, você pagar um monte de imposto e você andar numa BR que nem a gente tem de São Luís até Itapecuru e depois andar numa BR que a gente tem de Itapecuru até Chapadinha, que quantas vidas são perdidas todos os dias nessa rodovia por causa de buraco, por causa de acidente. Aí o cara vai falar assim para mim, não pode privatizar. Eu falo assim, meu amigo, se é privatizado, se é concessão ou se é o governo, eu quero que funcione bem. E tem que atender aos ensejos da população. O que está faltando é gestão, o que está faltando é distribuir, é a pessoa sair da caixinha, como a gente fala, e realmente gerir o Estado, gerir o município. É grande, o Brasil é grande, é difícil, é complicado? É, mas o marco vem para abrir essa possibilidade. Eu não falo que vá ser a solução do problema, mas eu falo assim, pelo menos abre uma janela, abre uma porta de possibilidades novas, de possibilidade, por exemplo, de Chapadinha poder fazer a parceria com outros municípios, porque a gente tem que lembrar que saneamento básico não é só água e esgoto, a gente está esquecendo do lixo. E tem que lembrar que Chapadinha hoje não tem mais um aterro sanitário. Porque se teve um dia, ou a capacidade do nosso aterro sanitário, ele já chega na sua capacidade em 2017, se não me falha a memória. Então, a gente não tem aterro sanitário. E se não me falha a memória, 31 de dezembro de 2020 é obrigatório que todos os municípios tenham aterro sanitário. Aí tá novo marco foi prorrogado. Estendido. Então, olha só o quanto a gente está atrasado, né? E aí, o que eu falo? O que custa agora os municípios sentarem e fazerem uma parceria e construir um aterro sanitário comunitário? Anapurus, Mata Roma, Chapadinha, né? Vargem Grande. Aí você fazer um investimento de uma empresa lá de reciclagem para coletar o plástico, porque de uma cidade pode não ser rentável, mas de 3, 4 juntas pode gerar um volume que você possa reaproveitar economicamente. Então, isso é o quê? Gestão, é visão, é amplitude de planejamento a longo prazo. Então, com o marco, você está abrindo a possibilidade para os gestores públicos de poder fazer essas parcerias, de ir buscar dinheiro internacional, empresas internacionais. Olha, na China, todo o lixo orgânico de algumas cidades, ele é tratado e ele se transforma em biochar, e esse biochar, que é uma matéria orgânica, ela é distribuída em áreas onde a fertilidade do solo é ruim, para poder melhorar a agricultura daquela região. Pô, o cara planejou isso de uma hora para outra? Não, o cara levou anos fazendo isso. A China tem um problema de alimento muito grande, ela precisa de produtividade, ela precisa produzir alimento com qualidade e numa constância fora do comum. Como é que eles foram buscar isso? No lixo, fazendo estudo, criando o biochar,
Por que que no Brasil não faz isso? Por que que os municípios não têm essa visão? Então, o marco está dando a possibilidade dos nossos políticos, dos nossos gestores, poderem ter essa janela, essa porta e sair do tradicional, sair da caixinha. Professor, primeiro eu quero parabenizar aí pela explanação, pelos comentários aqui, todos estão realmente muito agradecidos com a sua participação no programa. Mas eu primeiro, a princípio, concordo com tudo que você está dizendo aí. Acho que realmente temos que evoluir muito. Os exemplos que você traz aí também são fundamentais. Mas a realidade, eu estou lendo aqui uma mensagem de um ouvinte que diz o seguinte: a CAEMA continua, e essa mensagem ela não é de agora, ela já é desde o ano passado. Segundo ele, a CAEMA continua jogando os dejetos na rua norte da aldeia, né? Ali praticamente invadindo as casas, os dejetos insuportáveis, horríveis, em termos de mau cheiro, enfim. Como é que a gente vai conseguir, como é que a gente vai acreditar, como é que o cidadão vai acreditar que nós temos toda essa situação para melhorar, quando ele vê os exemplos vindo dos governos, seja estaduais, seja municipais, indo na direção contrária? Não é meio uma utopia, apesar de ter todas as ferramentas, o marco está aí tudo colocado, ou seja, em tese, em teoria, tudo lindo, maravilhoso, está tudo escrito, mas quando a gente olha uma situação dessa, dá para acreditar que um dia a gente vai conseguir fazer esse país, eu não digo acabar com 35 milhões de pessoas que precisam de saneamento, mas minimizar, botar ali num patamar minimamente aceitável. Não é um certo utópico que a gente acaba vivendo no nosso país, infelizmente? Olha, Léo, cara, eu falo assim, eu sou brasileiro, eu não desisto nunca, né? Eu acredito, eu saí de São Paulo, eu vim morar no Maranhão, o pessoal falava para mim, você é louco, você vai para um estado que é o mais pobre da federação na época, ninguém conhece nada. Eu falei assim, cara, eu vou num lugar onde eu possa construir. Eu não quero ficar no... Oi? A gente já se conhece há alguns anos, você já frequenta a Rádio Mirante, no mínimo 10, isso é o que eu me lembro de cabeça. E assim como você, meu parente Borromeu também vem nessa luta há mais anos ainda. Se o senhor vem há 10, ele vem há 20. E aí eu emendo. Vocês conseguiram visualizar, com essa luta de vocês, um acréscimo, uma melhoria a nível municipal, a nível estadual? Não é um pouco enxugar gelo, ou eu estou vendo a coisa de maneira equivocada? Desculpa eu interromper. Não, mas você está certo. Olha, a gente tem que fazer o trabalho de formiguinha. A gente tem que, por exemplo, quando você me dá a possibilidade de vir numa rádio, falar para um público e poder esclarecer para a população, cada pessoa que está ouvindo a gente aqui, ela vai fazer uma sentença de juízo, ela vai pensar de forma diferente. E se eu conseguir transformar as pessoas começarem a enxergar de forma diferente, isso já é uma grande vitória. A gente tem que lembrar que a evolução da humanidade, ela não aconteceu de uma hora para outra. Então, eu também não espero que a evolução do saneamento básico aconteça de uma hora para outra. Mas as pessoas também têm que participar. O Borromeu é um lutador aí, eu cheguei na cidade, ele já estava aí, por exemplo, eu faço parte do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Munim, ele foi o nosso primeiro presidente, é um fundador, é um cara lutador, eu acredito que ele não vai conseguir ver tudo que ele sonhou, mas ele plantou a semente em várias pessoas, e essas pessoas vão continuar o trabalho dele, vão continuar exercendo isso daí, né? Mas, olha, é muito complicado, porque a gente tem que pôr na cabeça que a gente vai deixando os problemas de lado. E aí, quando você falou esse problema da estação, olha só, essa estação de água, se a CAEMA tivesse cumprido com as suas obrigações, ela já estaria funcionando lá dentro da Itamacaoca. Esses dejetos que o pessoal reclama, na verdade, são da lavagem da estação de tratamento de água, que é lavada uma vez por semana. Então, é o lodo daquela água que fica acumulada, né, do tratamento da água. E ela tem que ser lavada, porque senão a cidade vai ficar sem água. O que faltou? O que falta? Cadê o governo municipal sentar com o estadual e estabelecer um prazo, estabelecer uma meta e falar assim,
vamos fazer uma tubulação nova, levar até determinado lugar, ir lá, reconstruir qual vai ser o prazo, qual vai ser o custo, quanto tempo vai levar essa obra e quantas pessoas a gente favorecer com isso. Por que isso não é sentado, é na ponta do lápis? Por que isso não é planejado? Aonde é que está o gestor? Aí eu falo, cadê o gestor? Cadê o Ministério Público? Porque o erro é fácil. E a solução do problema, justamente, as pessoas apontar o erro é fácil. Simples, o Ministério Público pode ir jogar mais o teu dejeto. Muito bem, a Caema vai falar, mais água na cidade, então, pronto. E acabou o problema. Olha o problema que vai gerar. Planejamento. Então, o que eu quero deixar claro é que o mar tá, gente? Vamos planejar se vai ser concessão, vai ser o próprio município, se é uma parceria, tem que profissionais que tenham qualidade técnica para isso, porque senão a gente vai continuar sempre causando problema para esse coitado que deve morar lá na boca de lobo, que derrama aquela lama, né? Será que não obstruiu a linha? Será que não tem que limpar? Aonde é que você senta para fazer a parceria, para você resolver o problema? Não é só ficar jogando um para o outro. Isso aí é um problema muito grande. E quem paga sempre o preço é a população. Então, a gente espera que com o marco, a gente abra essa possibilidade que mais empresas, mais técnicas, né, sejam possíveis para dar solução a isso. É isso que causa, né, um problema gigantesco na cidade. Olha, cabe lembrar, a população de Chapadinha urbana é quase 70 mil, 80 mil habitantes no município todo. Eu acredito que o município deva estar girando em torno aí de uns 50 mil. Não tem esgoto na cidade. Onde é que está indo o esgoto? Toda a água que entra nas casas, ela está saindo para onde? Para o solo, que está contaminando o lençol freático da água que a gente bebe. Então, isso é um círculo vicioso. Cadê o planejamento para rede de esgoto, tratamento de esgoto? Então, é por isso que eu estou falando para vocês, todas as cidades, eu falo de Chapadinha, nada contra o governo municipal, nenhuma gestão. O que eu estou falando aqui é como profissional, e isso vale para todos os municípios, né? Que agem dessa forma. A mentalidade tem que ser mudada. Falei. O Dejan está sem microfone, ele que tem que passar a bola para a gente aí. Opa, pronto, de volta aqui. 2 horas de transmissão já dá uma... É isso aí. Pegar o gancho dessa questão, desse problema aí da Caema, eu acho que a Caema é uma empresa que vem sendo problema aqui em Chapadinha, não é de hoje. Eu acho que o chapadiense... Eu acho que tem que privatizar. O chapadiense comum já sabe, o comunicador, o cidadão comum, todo mundo sabe que a Caema apresenta problemas ao longo do tempo, teve uma melhoria no fornecimento de água depois da utilização desses recursos aí que o próprio professor Telmo fez referência. Independente, eu acho que eu tenho um ponto de vista que a gente precisa abordar, principalmente em meio de comunicação pública, que é o empoderamento da população. Eu acho que o professor Telmo coloca uma coisa que precisa só de um acréscimo. É que o papel do gestor público é ser o condutor da participação popular, na minha visão. Concordo plenamente. O prefeito, qualquer que seja ele tem que ser aquele que vai proporcionar a toda a população participar desse debate. Aí a população pode, ponderando os prós e os contras, decidir pela municipalização via uma empresa privada e depois cobrar pelo serviço. Pode a população decidir por municipalizar o serviço de água e esgoto com uma empresa pública, estatal, municipal, e também acompanhar
o serviço, que eu acho que o que a gente precisa fazer, e aí já poderia ter sido feito antes da nova legislação que está sendo amadurecida no Parlamento Nacional, por exemplo, a água e esgoto é concessão do serviço público desde que eu me entendo por gente. Desde que eu me entendo por gente, a Prefeitura Municipal de Chapadinha poderia ter assumido esse serviço. E a gente nunca debate esse assunto como deve ser. Por exemplo, passa uma eleição municipal, apresentam vários candidatos e a comunidade não coloca esse tema no debate municipal. É como se fosse um problema do Estado. A CAEMA é um órgão do governo do Estado, então esse problema não é da Prefeitura, não é do município, quando, na verdade, é essencialmente do município. Então, se a gente começar a formar opinião sobre isso, informar a população que a sua participação nessa decisão de que a Companhia de Águas e Esgoto deva ser municipal privada, municipal estatal, gerida pela Prefeitura, a gente teria um maior controle. Eu acho que o que está precisando, efetivamente, é de maior controle da população sobre esse serviço. E aí a gente pode inserir isso, eu acho que deve inserir isso no debate político municipal, tipo comprometendo todos os gestores ou os candidatos ao cargo de prefeito com esse debate, como é que se diz, sobre essa oitiva da população acerca desse grave problema, que é o fornecimento de água e o recolhimento do esgoto. Por exemplo, só para ter o professor Telmo acrescentar, esse novo marco legal, ele, por exemplo, ele coloca a prefeitura amplia a capacidade da prefeitura de cobrar sobre a coleta de lixo, de cobrar sobre a varreção de ruas, poda de árvore e aquela limpeza dos bueiros onde tem esgoto. Então, a gente pode até ter um instrumento muito positivo para utilizar e para avançar esse setor, mas o fundamental é a participação pública. Olha, Ale, aproveitando, só para as pessoas poderem entender um pouquinho, né? Quando a gente fala em gastar, o cara dá um pulo desse tamanho, né? Eu aprendi com meu pai que falava que o órgão do ser humano que mais dói é o bolso. Então, quando fala em pagar, o cara dá um pulo dessa altura. Só que eu sempre coloco assim, quem mora em condomínio, que nem eu moro aqui em São Luís, num condomínio, eu pago a taxa de condomínio. Essa taxa de condomínio é para pagar a iluminação dos corredores, a iluminação da rua, né, do estacionamento de carro, para pagar o cara que corta a grama, que varre a rua lá embaixo, né, que faz a limpeza dos corredores, e eu tenho que pagar isso. Quando você fala dessa taxa na cidade, porque a cidade é um grande condomínio, a população não aceita. A população não vê como obrigação dela pagar. Então, isso precisa ser repensado. A gente paga impostos... Aí você vai me obrigar Não, mas a gente paga impostos... Ao argumento da esquerda, porque assim, no seu condomínio mora uma classe social só. Quem vai para ali vai topando pagar aquela taxa. Mas, Léo... Entenda essa lógica aí, a cidade é um grande condomínio, só que é um grande condomínio com pessoas muito, muito ricas e com pessoas que não têm onde tirar para pagar essa taxa. Mas, Braga, se você for analisar um condomínio, se todos os apartamentos têm o mesmo tamanho, as pessoas pagam uma taxa igual. O cara que tem um apartamento 2 vezes maior do que o meu, ele paga o dobro da minha taxa. Então, essa justificativa de quem não tem, quem tem pequeno, o que falta é estudo e planejamento da cidade, para que seja colocadas as taxas justas, para que as pessoas paguem pelo que elas têm. É muito simples, por exemplo, o cara que tem um terreninho com uma casinha lá minúscula e o cara que tem 70 propriedades na cidade, os dois vão pagar a mesma taxa? Não tem sentido um negócio desse. Isso é um estudo que tem que ser feito na cidade, um planejamento, cadastro. O político, né, os nossos gestores têm que entender que informação ela é importantíssima para gerir uma cidade. Quando a gente discute, a gente às vezes fala... É muito bom, mas só que a gente está estourado o
tempo aqui, não vai dar para a gente aprofundar mais. Mas só para deixar claro, eu sou a favor de cobrar IPTU, sou a favor de taxa de iluminação, de maneira justa, só que a justiça em Chapadinha leva quase metade da população a ter que ser isenta. Nós temos grande parte da nossa população numa condição de miséria, né? Mas isso aí é um debate que a gente precisa fazer em outras oportunidades. Mas olha só, se isso aí acontece, é papel do gestor isentar essas pessoas, cobrar o justo dos que têm condições de pagar, e se o recurso não der, aí ele, como gestor, tem que correr atrás e solucionar o problema. É para isso que ele é o gestor. E aí é como o Alê falou. Essa legislação do marco legal, ela prevê subsídio para a faixa que está mais em dificuldade da sociedade. Eu acho que se tiver um controle social mais efetivo, eu acho que pode até sair avanço. Na minha opinião, só para simplificar aqui, não é a solução do problema, há bons motivos para se votar favorável ao marco, a essa proposta, e há bons motivos para votar contra. Se eu tivesse que ser se eu fosse senador e essa votação fosse hoje, eu não sei como votaria. Tudo é questão de escolha, né? E você tem um ponto de vista. Eu também tenho alguns pontos que eu não concordo, mas no conjunto, né? No conjunto, a gente tem que fazer análise. Nosso amigo Fábio aqui está colocando aqui, eu estou lendo aqui, lembrar da taxa de iluminação pública. Eu acho que o seu Pirrita esqueceu de falar que ele conseguiu melhorar a iluminação pública porque a taxa subiu, né? Porque antes não tinha recurso para isso. Então, a gente tem que fazer essa análise. É muito importante lembrar isso, porque eu, por exemplo, fui um que me desgastei muito defendendo publicamente isso, e as pessoas não enxergavam que, olha, tudo bem, não tem taxa, não tem aumento da taxa, mas também não tem melhoria. Vamos ficar aí na cidade escura. Melhor pagar o valor justo. Mas, olha, para fechar essa questão do marco, o Alê colocou, eu também falo sempre, nada é 100%, Alê. Infelizmente, é muito difícil ter unanimidade sobre um determinado assunto. Eu acho que o que tem que ser pensado quanto ao marco é a abertura dessas possibilidades de gestão, a possibilidade dos gestores públicos abrirem um pouco mais o seu leque de possibilidades para que faça com que a gente tenha uma melhoria do serviço, e também concordo com o Eduardo, não é porque você vai ter uma melhoria do serviço que a população mais carente vai ter que arcar com esse custo. Isso tem que ser deixado muito bem claro, né? Eu acho que tem que ser pensado, tem que ser trabalhado, mas o marco é aquela história, é que nem o dia 1º de janeiro, que o Braga fala assim, vou começar meu regime, vou começar a fazer minha caminhada no Esplanada, né? E ele põe aquele ponto como marco. Aí depois ele vai postergando. Esse é o problema do brasileiro, né? A gente vai postergando o marco. Diferente do Dean. O Dean falou, vou emagrecer, olha lá, tá fininho. Ela agora só come salada e frango grelhado. Ele pôs o marco dele e ponto final. É isso aí. Exatamente, professor. Exatamente. Manter o foco. Então, eu queria te agradecer aí por ter atendido o nosso convite para falar aqui com a gente sobre esse tema. Acho que em outras oportunidades, inclusive, seria bom voltar a tê-lo aqui no programa para outros debates assim tão positivos como esse. Eu agradeço o convite sempre é uma honra para mim, é uma satisfação. Como o Léo caiu aí, não voltou, desde o tempo do J. Coutinho, hoje até lembraram do J. Coutinho, eu faço as participações, é sempre bom estar com vocês, é um papo muito gostoso. Eu falo sempre, aqui no programa se discute respeitando o ponto de vista das pessoas, falando a verdade, né? E isso é engrandecedor para a nossa democracia e esclarecimento para a população sempre é importante. Então, eu sou sempre muito grato, agradeço a todos o convite e estou sempre à disposição lá na universidade, não só eu, como os outros professores também, professor Cláudio, Regis, e inúmeros outros lá, Gregory, Igor, estão todos lá sempre à disposição da nossa comunidade, de nossa cidade, para atender e poder esclarecer a população no que for possível. Mais uma vez, a gente aqui agradece aqui a sua honrosa presença, trazendo aí todo o seu conhecimento
contribuindo muito aqui para o debate, aqui no nosso programa. A gente agradece de coração e sempre que o senhor, assim, precisar, estamos aqui à sua disposição para qualquer tipo de esclarecimento, o debate, qualquer assunto. Você é sempre muito bem-vindo aqui na nossa casa, viu, professor Telmo? Eu agradeço, Deus. Sempre